Olá, nesse vídeo eu vou falar como foi o nosso processo para gerar criativos que usamos em tráfego local para levar a academia de 0 até 160 alunos. Eu sou Edu Filho, faixa preta, sou sócio aqui da Fight Room Barra Sul e nesse vídeo eu vou tentar falar mais o nosso processo criativo, né, as ideias, do que mostrar a arte, como foi o criativo. Isso eu nem vou conseguir fazer porque eu não edito o vídeo, eu pego, gravo direto, falo e mando. Mas o que a gente fez? Um dos criativos que a gente citou, que eu citei num vídeo anterior sobre tráfego, a gente citou nominalmente o condomínio, né? Então, assim, aqui pelo menos para a lógica de academia, a gente está falando de tráfego local, né? Então, tem que marcar raio pequeno, né? Então, tudo isso. E aí eu comecei a perceber que eu tô numa região aqui, né? Que a academia está dentro de um grande condomínio e tem condomínios em volta. E quando a gente fala de criativo, qual o objetivo do criativo? Chamar a atenção. O cara tá lá no Instagram, scrollando, e eu quero chamar a atenção dele. Então, por exemplo, mora no condomínio tal, isso o cara, faz o cara parar no anúncio, faz o cara prestar atenção e eventualmente clicar para pedir informações. Então, quando a gente citou nominalmente o condomínio, aí não foi vídeo, foi foto, né? Então, a gente fez imagem e foi colocando. Isso funcionou. Então a gente citou o condomínio. Aí, claro, a gente conhece que região, sabe os condomínios, da onde estão os alunos com o nosso perfil. Então, basicamente, a gente tem 4 condomínios em torno e a gente foi fazendo esses testes. Então, foi totalmente despretensioso e deu muito certo. Então, a gente citou nominalmente o condomínio, porque a lógica é marketing local. Outro foi o seguinte, criativos em vídeo. Como eu falei, seria melhor ter gravado com o meu sócio, seria melhor variar mais a pessoa que fala, mas eu estava disponível, então feito melhor que perfeito. Então, basicamente, eu ficava em pé, uma pessoa ficava me gravando a uma certa distância e os vídeos em torno de 30 segundos. Eu usei o ChatGPT para pesquisar sobre o gancho, todo vídeo tem que começar com um gancho. Nesse vídeo aqui eu comecei com um gancho, eu falei o que eu ia te mostrar. Então você tem que começar com um gancho que prenda atenção, que gera identificação. Esse gancho são alguns segundos e depois você fala um pouco mais e fecha chamando ele. Então, por exemplo, eu começava com um vídeo assim: eu também acho malhar muito chato, não gosto. Você também? Eu sou do Filho, sou faixa preta de jiu-jitsu aqui da Fight Room Barra Sul, e o jiu-jitsu é uma forma de você se exercitar de forma mais dinâmica. Você vai aprender uma coisa todo dia diferente, você vai suar, você vai se divertir, e tudo isso dentro de um ambiente preparado para o iniciante. Se você quer conhecer como a gente faz jiu-jitsu, quer fazer uma aula experimental, clica aqui embaixo. Acabei de mostrar para vocês um dos vídeos que a gente gravou. Então, o vídeo fica em torno de 25, 30 segundos, não precisa ser mais que isso. Não precisa estar no tripé, a pessoa foi segurando na mão, não tem problema. Ser real funciona, ser real é bom, entendeu? O cara que está olhando ali o anúncio, ele quer se identificar. Então, a gente fez vários anúncios nessa linha, né? Explorando várias coisas. Explorando quem tem medo de fazer a primeira aula, quem acha que vai se machucar, quem está parado há muito tempo. Então, tudo isso, por exemplo, eu citar uma história de um aluno, isso também, o gancho já começa com uma citação de um aluno, de um caso, então esse foi na parte de vídeos. E aí, de novo, o interessante é fazer um vídeo muito bacana? Não, o interessante é fazer vários vídeos, porque não dá para saber qual que vai ser legal, não dá para saber qual que vai funcionar, é sempre uma surpresa. Então faz vários. Eu fiquei durante algumas semanas gravando 6 vídeos, todo sábado eu gravava 6 vídeos, salvava lá, mandava pro gestor de tráfego. E eventualmente o meu sócio também editava alguns, fazia enfim, dava uma editada lá no vídeo para deixar ele melhor, mais interessante. E esse foi um processo. O outro que foi bem interessante foi em relação ao plano Start, né? Depois que eu tive a ideia lá do plano Start, aí eu fui no ChatGPT, eu pago lá o ChatGPT, né? R$100 por mês para usar o Plus. Para mim vale a pena, porque eu uso bastante, é uma ferramenta importante para o meu negócio. Eu uso para várias coisas. Eu uso muito para pensar melhores respostas na hora de atender os leads, elaborar as respostas, até para não só pensar, também como simplesmente terceirizar a escrita, para não ficar escrevendo muito, mas muitas vezes para pensar a resposta, analisar, e também para fazer criativos, né? Então, a gente criou o plano Start, criamos uma arte, e aí eu consigo pedir para o ChatGPT, essa tá legal, mas eu quero uma um pouco mais suavizada. Essa aqui tá parecendo muito encarte de Casa de Bahia, e aí eu vou lá, suavizo. E aí eu cheguei e pedi para ele assim, que é o exemplo que está funcionando muito bem, né? O meu gestor falou, isso aqui está rodando muito bem. Eu falei, agora eu quero que você crie uma arte para o plano Start Kids.
E aí ele me mandou um na mesma identidade visual parecida do adulto. E o adulto para mim já estava ok. Que usou ele preto, amarelo, uma arte escura, mais premium. Aí beleza, eu gostei, o meu gestor de tráfego gostou muito. Ele falou, cara, isso aqui para mim que eu acho que é o que funciona. Beleza. De todo modo, depois eu fui pro ChatGPT, subi a arte ali e falei, preciso de uma agora mais infantil, com cores infantis, com mais colorido e mais suave. Uma coisa mais amigável. Aí ele me mandou uma arte totalmente diferente. Quem quiser ver essa arte específica, ela tá no meu Instagram. Eu postei ela no Stories agora, justamente porque eu sabia que ia gravar esse vídeo. Então, quem não sabe como é o Instagram é Edu Filho BJJ. Eu postei esse Stories lá, Plano Start Kids, tem lá uma menina, enfim, uma arte diferente. Essa arte, o meu gestor de tráfego não gostou. Ele achou que não seria melhor. E foi o que mais deu certo. Porque é isso. Não interessa o que eu acho ou o que ele acha. Interessa a gente testar e ver o que vai funcionar. Porque tem várias coisas que podem influenciar. Então, esse plano Start Kids deu muito retorno. Muito retorno. E aí, qual é o barato? Às vezes você bota R$500 de anúncio para ter 15 leads no WhatsApp. 15 conversas. Eu estou chutando qualquer número. Mas só para proporção. Aí você acerta a mão num criativo, um criativo que funciona melhor, os mesmos R$500 vão dar 45 conversas. Ou seja, você está economizando dinheiro. Porque até então cada conversa estava custando X, agora está custando 1/3 disso. Foi o que aconteceu com essa arte do Kids, do Start Kids, que basicamente foi feita só no ChatGPT. Eu não sou designer, eu nem mexi em Canva, sabe? Eu poderia usar o Canva dá para integrar com o ChatGPT, eu não uso, ou seja, então tudo que eu estou passando para vocês aqui é extremamente simples, porque eu não tenho habilidade nessas coisas assim, design, eu tenho ideia. Então, esse processo de criativo, mas o que é o mais importante aqui? O mais importante aqui é testar. Testa um, testa outro, ter essa mentalidade de local, você não quer falar com todo mundo, você quer falar com o seu bairro, então quanto mais específico você puder ser, melhor. Teve criativo em vídeo, que eu citei o condomínio também, não deu certo, mas a arte estática, citando o nome condomínio, deu certo. E o plano Start Kids, uma primeira versão, dentro da identidade visual que a gente já usa. Não foi tão bem, uma outra totalmente diferente, bem infantil, que vocês vão ver lá no meu Instagram, deu certo pra caramba. Então deu muita conversa, gerou muita conversa no WhatsApp. Então, o ponto aqui é, reforçando o que eu falei ontem, trabalho de tráfego pago, você contrata alguém para fazer para você, você paga lá um valor fixo para ele fazer os seus anúncios, ele te ajuda a definir uma verba, né? Então, a gente começou aqui com R$500 só nos primeiros dias, depois aumentamos para 1.000, depois para 1.000 e pouco, e aí ficamos aumentando e diminuindo conforme o que fazia sentido para a gente. Só que isso sozinho não faz milagre, não dá para terceirizar o crescimento para o gestor de tráfego. O crescimento é responsabilidade do dono da academia, responsabilidade dos sócios da academia. Eles que são os responsáveis pelo crescimento. Então tem que estar envolvido, tem que botar a cara para gravar vídeo, mesmo que dê preguiça, mesmo que isso fique estranho, mesmo que você sinta vergonha. Tem que gravar vídeo, tem que dar ideia, tem que pensar em arte, tem que estar envolvido, tem que ser um trabalho a várias mãos para poder funcionar. Então, tá o meu gestor de tráfego, que, mexe muito mais em inteligência artificial do que eu, sabe muito mais, fazendo coisas lá, eu tô fazendo aqui, eu que sei menos, tive boas ideias, porque assim, porque o ChatGPT é uma maneira que assim, eu não preciso ser designer, mas eu posso fazer boas perguntas, eu posso fazer, cara, ajusta isso, pensei isso, a gente vai conversando com o ChatGPT e ele vai te dando coisas melhores, beleza? Então, clica aqui em curtir, compartilha esse vídeo, segue se você ainda não está inscrito, que eu vou continuar falando de negócios reais, como que a gente está fazendo uma academia do zero, sem bandeira, uma academia que não está afiliada a uma grande rede, fazendo aqui a gente mesmo sozinho, com um bom trabalho, com boas aulas e também fazendo a parte de vendas e marketing de forma profissional.